a ameaça ao meu equilíbrio e à minha lucidez que paira nesse momento que se vive, isso tem uma vertente no cosmo que obumbra nessa realidade de uma conjuntura que tem uma ressaca moral de experiência pregressa que eu insisto em manter. Porque se nós pegarmos a trajetória da humanidade, aquilo que foi vivido desde o povoamento inicial, aquele que chegou de outro local, seja de Capela, aquele que estava aqui, porque é sabedor que pelo tempo da Terra não tem como um humano ter vindo direto de uma bactéria aqui. Por aí dá para perceber que é defeso a sequência exata e conforme ocorreu na trajetória da diferenciação de raça humana e da especificidade de cada povo. Se pegar hindu, que é um povo que inclusive veio de Capela, idem com egípcio, hebreu, ariano, e que é daqui é o africano e o chinês. Isso per si mostra como é delicada essa questão, visto a sequência meteórica de homicídio que nós semeamos ao longo dessa trajetória até aqui. E isso passa pelo relevo da disposição que houve para aljofrar uma sanguinolenta realidade de confronto nessa conjuntura, nesse quadro de guerra religiosa, que foi a que houve mais caos, foi quando eu, em nome de algo que eu acreditava, na religiosidade, naquilo que professava, tentei eliminar o outro. Foi este o caminho das piores guerras e combate que houve nesse período aqui. André Luiz vai dizer, no segundo capítulo de No Mundo Maior, onde Eusébio faz uma preleção, essa ameaça ao equilíbrio que ocorre, à sanidade, porque se ontem existia um risco de uma lepra, de uma cólera, uma gripe espanhola,
um, uma peste desconhecida, uma varíola, uma bacteriose sinistra, uma febre amarela, uma virose repentina, hoje, mesmo tendo sido debelado processo importante de ação de micro-organismo no corpo, a ameaça psíquica faz a vez. E existe uma conjuntura em que eu sou ameaçada a perder a minha sanidade a todo momento. Que é esse solapo da energia do perispírito, essa doença, essa moléstia da alma, que impacta a minha viabilidade e que pode me derrocar, inclusive prejudicando para o que vim. Tem uma moça que ela é casada e tem filhos e havia recebido uma orientação de que ela devia cuidar dela, ser um pouco egoísta, largar o marido e morar sozinha para ter a vida dela. Mas ela ia levar a mãe com ela. E isso mostra como existe e persiste essa ideia egóica e a tirania do eu. Porque ele me faz olhar para o outro como alguém que eu vou atender depois que eu cuidar de mim e se isso me der tempo e possibilidade. É algo que paira no nosso inconsciente e rasga a nossa vertente moral. Mesmo que aparentemente sutil, mas rasgante e verve, determinando conduta, ação. Por isso, acabo numa conjuntura de sossobro, de desestabilidade e de risco no para o que vim. Visto, quando eu olho para o que está ao meu redor como algo secundário, ao qual vou intervir após eu estar numa condição relativamente cômoda, se sobrar energia, se sobrar tempo, ou se tiver algum interesse, seja econômico, seja de destaque, seja de holofote, aí vou e faço. Eu estou regurgitando e reassimilando uma construção que existe aqui e que está na atmosfera pestilencial da Terra. Porque veja, quando existe um acontecimento hórrido, não é porque aquilo passou
cronologicamente que deixa de ter atmosfera que provém daquilo. Há uma spray que vem do que ocorreu ali e que permanece no ambiente. Por isso, dependendo do ambiente, do local que eu entro, eu posso sentir, até isso vai estar ligado ao tipo de mediunidade de cada qual, mas posso ter o impacto de algo sombrio naquele ambiente que não está acontecendo diante de mim quando entrei nele, mas que aconteceu ali e que ficou naquele ar ali, o que se deu no ambiente. Por isso nós estamos em luta para purificar o ar da Terra. E isso passa por essa proximidade da sombra. A facilidade com que eu posso adentrar pensamento de tristeza, de angústia, de desistência, de desequilíbrio, se não cuidar. Mesmo sabendo que a penúria, a tristeza, o desânimo, a desistência é um poço sem fundo. Se eu der trela, eu caio sem parar dentro dessa vibração. Porque é um pocinho que, ao entrar nisso, não encontra fundo. Mas mesmo a minha inteligência, sabendo disso, eu tenho uma facilidade de cair nisso e entrar numa condição. Porque, como Cristo dizia, a cada qual segundo sua obra. E quando se considera isso na Terra, há quem está aqui segundo o que foi plantado aqui mesmo. Porque eu sou aquele de ontem que semeei morticínio, ambição, desarmonia, baionete, flecha, para eliminar, para atender a um capricho meu. Porque semeei isso ontem, estou aqui hoje. E
mesmo que o meu cérebro haja modificado pelo processo do melhoramento que o humano está sujeito, isso não ocorre com o animal. Porque o animal, ele copia o que o outro faz da sua tábua por condicionamento, não por aprendizado. É um condicionamento que é feito a um cachorro. Desde que o mundo é mundo, o cachorro, ele lambe. Considerar a atitude dele lamber, isso não sofreu um aprimoramento ao longo do tempo. Se restringe e adstrém a um cachorrinho copiar o lamber do outro e condicionar aquilo. O humano não. Ele aprende uma arte e tem a capacidade de aprimorar. Por isso, a razão, a inteligência é aprimorável. E por esse motivo, se eu não tomo cuidado, eu desenvolvo o meu raciocínio e junto o meu requinte de crueldade. Porque o meu sentimento fica à margem. E com isso esfacelo o voo espiritual. O que me coloca num pique de sossobro, num despenhadeiro, que vai ser essa rota ao qual vou voltar. Por exemplo, um autista é um espírito que tinha uma capacidade diferenciada no ontem, inteligência, que abusou desse possibilidade, volta com uma limitação para dominar a inteligência, submeter ela na autodoma e poder colocar isso a serviço de algo nobre. Daí que ao sair de mim para ir ao encontro da necessidade em volta, mesmo que o meu armazém moral esteja vazio, essa disposição, essa compleição de levar embrulho para o pobre da sorte, como eu mesmo, me dá disposição possibilita uma vinculação diferente da que eu trago. E a dificuldade que eu vivo nesse momento que tem a ver com o abuso de ontem, que encetei.
Porque eu dei o exemplo do autista, que é um caso pontual, mas há diversos tipos de alteração, seja física, emocional, mental, que vem do perispírito, que pode estar ligada a um abuso, a uma displicência moral do pregresso, que redundou a uma reorganização da minha energia para o devido aprendizado. Porque a mim compete aprender e aperfeiçoar. Enquanto que para o cachorro o hábito é um condicionamento, e aqui entra o que foi feito com o cachorro em Pavlov, mas para ele é algo do reflexo condicionado. Para mim precisa ser algo que busco, desejo melhorar, aprimorar, fazer esse caminho. Por isso sou chamada a orar, mesmo que alguém não queira a minha oração ou não acredite nela. Preciso ter a boa palavra, mesmo que o outro não importe, não dê valor para uma boa palavra. Desejo buscar a ação digna, preciso ir ao encontro disso, mesmo que aquele que vai se beneficiar dela a recuse. E aqui entra uma questão delicada, que é o aplauso. Porque existe um condicionamento onde, quando eu faço algo, é como se tivesse que ter um feedback, a queima-roupa, do aplauso. De tal sorte, nós acostumamos com isso, que se ocorrer de não vir esse retorno, eu posso desconcertar. Quando o melhor é não saber se é vaia ou aplauso. Tem uma indiferença em relação a isso. Sadia, necessária. Mesmo porque antes a crítica desonesta do que o elogio farto, que é um risco, porque massageia meu ego. Entre algo que me chama para uma responsabilidade, mesmo que desnecessária, imprudente, pelo menos me chama para abrir o olho, de alguma forma. É preferível que um mimo, um elogio, um confete, uma bajulação, que muscula meu egoísmo e realiza um desserviço para mim, ao qual devo me proteger. E vai dizer isso em Desobsessão. Chico Xavier, que é preciso que eu me defenda sistematicamente do elogio. Vou agradecer o estímulo que recebo para continuar na boa vertente, mas me protegendo desse tipo de fortificante egóico.
E isso é tão sério, porque se você considerar uma criança que é sabedor, precisar de elogio, de estímulo, para ser melhor, para seguir, até porque ela está em fase de desenvolvimento, de assimilação de conteúdo, recurso, aprimoro de percepção, diferencial. Para ela, mesmo assim, antes o rigor do que o mimo. Eu tive instância de comentar isso, que minha mãe ela teve uma criação de mimo excessivo, era filha adotiva e única, e ela relatava o desserviço que foi isso para ela. Se eu puder ouvir uma criança que foi mimada, ela vai dizer que preferiria o rigor. Porque a vida é desafiadora, rigorosa. Então aqui não é uma apologia à agressão, mas uma constatação de que preciso buscar a voz da minha consciência, que é o Cristo falando dentro de mim, e não um aplauso fácil. O elogio a rodo. O confete que voa pelo ar. E é algo incrustado essa situação. Certa feita, um palestrante foi dar uma palestra sobre um tema específico da sua alçada e costumo ter cautela para não exacerbar nessa questão do retorno para não dar pílula energética para a vaidade. E ele estranhou e queria saber o que tinha achado do ocorrido, enquanto momento da palestra. Isso mostra como que isso está enraizado. E há momento que, se prefiro ter cautela, porque me protejo contra o elogio do outro, então preciso ter cuidado para não rasgar elogio ao outro, porque isso vai ser prejudicial para ele. Mas é algo que está tão incrustado que o outro estranha e quereria que você falasse uma palavra de elogio que fosse. Por isso é preciso ter muito cuidado, porque nós somos uma sociedade acostumada ao elogio fácil, que desserviça o esforço do outro. Às vezes em centro espírita, um médium que está prosperando ali no trabalho, no seu esforço diário, na sua luta para vencer a si mesmo, no suor e sangue bom, começa a receber elogio a rodo, isso vai infiltrando dentro dele, prejudica, acontece até de cair em fascinação.
Então é algo que está incrustado de tal forma que se espera resposta nessa trilha. É preciso cortar com esse tipo de ventilação e de fala fácil que desserviça o empenho. Haja visto o sangue bom, o suor justo que preciso verter é constante. E ele pede de mim serenidade, cautela, bom senso e constante, infatigável combate à minha sombra. Mesmo porque a erva daninha, ela gosta da terra fofa, produtiva, boa. À medida que estou conseguindo verter esse esforço, a erva daninha vai querer lastrar. E veja, ela está em mim. O que preciso é minorar a ação dela, arrancar o que dou conta, para que o trigo cresça e tenha vez com a reverberação prática.